Salve para geral, tô aqui hoje para falar a respeito de troca de captadores, que é o que acontece. Muita gente me procura hoje em dia perguntando, tô a fim de dar um up na minha guitarra, queria trocar os captadores, você acha que vai melhorar? A resposta que eu sempre dou é a seguinte, teoricamente melhoraria, vamos supor, uma guitarra básica que você compra, você trocar por um de Marshall Seymour Duncan, você está elevando o padrão, né? Na prática, não é tão lógico assim. Porque o que acontece? Como eu já falei, acho que em outros vídeos, e muitos guitarristas falam isso também, a partir de um certo patamar de nem tanto de valores, né, mas trabalhar com isso, né, a partir de um certo patamar, não tem mais de um é melhor que o outro, é uma questão de timbre, de gosto pessoal. Eu tento explicar para ele, captador você vai trabalhar com um ponto de partida, porque o que acontece? O cara não sair gastando a grana e se arrependendo depois, como acontece muito, porque o que acontece? Por que o pessoal se arrepende muitas vezes? Fazer aqui até uma defesa ao captador muito injustiçado, que é o Seymour Duncan do Signature do Slash. O que acontece? Eu falo pro pessoal, o captador é um ponto de partida de um timbre que você deseja alcançar, mas muitas vezes a pessoa chega com o que na cabeça? Eu vou colocar o captador do Slash, a minha guitarra vai ter o timbre do Appetite for Destruction. E aí ele pega, gasta, sei lá, deve estar hoje em dia em torno de, arredondando, 1,5 barão par de captador dele, coloca na sua Condor, ou na sua Memphis, ou na sua Tajima, não falando que são guitarras ruins, né, são guitarras de custo-benefício barato, ou até mesmo o cara compra, põe na sua Epiphone, põe na sua Ibanez ou na sua Fender, que aí já tende para modelos diferentes, e espera que vai dar o mesmo som, e não dá o mesmo resultado. Aí o que acontece de muita gente chegar, como uma vez já chegou, ainda bem que não era cliente meu, mas o cara chegou para mim falando que os captadores eram uma bosta, que não prestava, que era só propaganda, e convenhamos, o produto de R$ 1.200 não é uma bosta. Na verdade é isso, ele não atendeu a uma expectativa que muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes o cara compra sua guitarra, vou dar um exemplo simples que é uma marca que eu já trabalhei bastante, sua SX, o cara compra sua Les Paul da SX, que é um custo-benefício excelente, o timbre bom pra caramba, só que por não ser, o captador dela não ser um Epiphone, não ser um de Mars, não ser um Seymour Duncan, o cara quer trocar essa intenção. Só que o que acontece? O cara já estava acostumado com aquele time, o cara já gostava, o cara troca na intenção de dar um up e muitas vezes dá usando o termo, dá um downgrade na guitarra. Mas não porque seja ruim, não porque, como já falaram muito, esse captador signature é para roubar dinheiro dos caras. Não é, na verdade o que acontece é que você vai trabalhar com timbre. É o que eu falo, quando você vai trocar um captador, você tem que partir de uma ideia, você tem que entender que ele vai ser, na sua cadeia inteira de sinal, uma porcentagem do sinal. Quem é luthier assim como eu tem a vantagem de poder estar mudando sempre, modificando essa minha guitarra aqui. Em 10 anos eu já acho que teve umas 5 ou 7 configurações diferentes de ligação, de trocas de captador por causa disso. Muitas vezes você tem que entender que o mercado está sempre lançando produtos novos. Mas não quer dizer que porque é novo vai ser melhor do que o que eu já tenho. Mas assim, se você gostou, por exemplo, o último captador que eu instalei nela, praticamente foi no mesmo período junto, foi o Seymour Duncan Parallel Axial e um Cabreira Signature do Eduardo Danui, portado em um nacional. Mas eu parti daquilo lá que eu falei, eu testei guitarras que já tinham essa captação, não mesmo essa configuração, e gostei do timbre, principalmente do Parallel Axial que eu não conhecia. E eu falei, vou colocar na minha guitarra, mas entendendo isso, que seria um ponto de partida no som final. Poderia ser que não ficasse bom nessa guitarra? Poderia ser que ficasse muito melhor, eu creio que ficou bem legal. Eu vou falar, ficou muito melhor do que eu já tinha, porque, entre aspas, assim, as diferenças são sutis, mas por essas sutilezas eu preferi esse. Outro exemplo da réplica que eu réplica não, né? Que era totalmente diferente, mas uma tributo, uma Flying V tributo que eu montei
pessoal chama de Striper, mas foi mais um tributo ao hard rock. Um dia, se vocês quiserem, eu explico a configuração dela e todos os entreveros dela. Eu parti do que eu queria montar uma guitarra hard rock baseada naqueles som, timbrão anos 80. E eu fui pesquisando e eu vi que na época muitos guitarristas que eu curtia usavam o JB da Seymour Duncan. Então eu coloquei ele meio que assim, ó. Como eu quero a guitarra mais voltada naquela pegada, eu coloquei ele. Poderia ter colocado qualquer outro. Poderia ter procurado nacionais que são mais em conta e elas fabricam as mesmas especificações dos captadores gringos, mas eu optei por ele por ser mais um clássico, mas como eu falei, tem essa vantagem. Eu instalo, se eu não gostei, eu vou lá depois desinstalo, mudo a ligação, é. E outra dica que eu comecei a dar para os meus clientes antes de fazer troca de captador, troca de circuito, muitos baixistas também pedem para mim trocar circuito de baixo, fazer até um apêndice aqui nesse ponto, que explica para vocês como é que funciona a matemática instrumental. Porque na matemática comum a gente sabe que mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Na matemática instrumental a gente trabalha com essas variáveis, porque mais com mais pode dar mais ou pode dar menos com mais pode dar mais ou pode dar menos, e menos com menos pode dar mais ou pode dar menos, porque às vezes o cara quer colocar circuito e captação ativa. Quem quiser depois que eu esmiuce isso, essas combinações, eu deixo nos comentários. E muitas vezes quando você faz esse tipo de ligação não fica um som legal, dependendo do baixo, dependendo do circuito, dependendo do captador, muitas vezes gera um ram alto, ou muitas vezes não fica, não combina, não bate. Pouco tempo aconteceu os casos assim e o cliente me mandou baixo, acho que umas 3, 4 vezes para tentar modificar a ligação, porque ele não podia vir para ouvir, eu não tinha como ficar testando ligação na casa dele, então ficou nessa viagem. Então qual que é o conselho que eu dou? A pessoa ainda está em umas dúvidas também, não quer ficar arriscando, é investir em pedais de equalização gráfica. Por quê? Um pedal de equalização gráfica bom, que você pega que tem uma quantidade de banda legal, você vai conseguir mexer em frequências específicas. Você colocar ele na frente do seu set, por exemplo, ele como primeiro pedal saindo da guitarra, a modificação que você fizer nele, na verdade você vai estar alterando o timbre do instrumento. Seria como você estivesse transformando a guitarra numa outra guitarra, ou transformando o captador. Que é muitas vezes o que é como eles fazem para criar captadores signatura, só que eles fazem com uma máquina que dá as frequências tudo certinho. Eles pegam, como é o caso do Evolution, que é o signature do Steve Vai, que ele é baseado num PAF, só que foi feito modificações a pedido do próprio Steve Vai. O que eu falo, muitas vezes você paga barato no equalizador gráfico, você não está preso com ele só num instrumento e você tem esse recurso de poder alterar o timbre. Para você não ter que fazer isso, como eu dou exemplo, você arrisca gastar R$300 num captador, mas vamos em torno de uns R$200 para colocar ele na guitarra, muitas vezes adaptar, muitas vezes o cara quer trocar um single por um humbucker, ou muitas vezes, como no caso desse aqui, eu precisei dar uma usinada a mais no corpo para ele poder encaixar legal e bater certinho as cordas. Aí você vai gastar quase uns 500 pau e não vai gostar e vai ter que tirar para botar o antigo. Então é muito mais fácil você gastar uns 300, 400 no equalizador gráfico, que você vai conseguir mais resultados. Quando eu digo mais resultados é assim, mais fácil do que ficar trocando e testando vários captadores, porque é isso que eu falei. A não ser que você entenda que o captador o timbre do captador que você está trocando é um ponto de partida, não compensa você trocar, porque como eu falei, o captador do Slash, o pessoal quer instalar ele na sua guitarra e ter o som do Slash, só que você esquece que às vezes ele passou por diversos pedais, passou por amplificador próprio, por microfone, por mesa, por racks, até chegar naquele timbre final. Então o captador foi uma fração na cadeia de sinal deles. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, essa é a dica que eu tenho para dar. Então, se você for trocar um captador ou um circuito ativo por passivo,
ou mesmo fazer ligações diferentes como o blend, splitar captador, chave de variação de timbre. Primeiro, entenda que é um ponto de partida e você vai estar jogando, pode ser que você não goste mais para frente do timbre e prefira voltar. Segundo, hoje em dia com a facilidade da internet, tentar procurar o máximo que você conseguir de referência do captador que você quer colocar, do circuito que você quer colocar, com som limpo, com um som com drive, com um efeito e tudo mais. Ou terceira opção, invista ou num pré-equalizador externo ou num equalizador, pré-equalizador externo que eu falo seria como pedais, né? Ou equalizadores gráficos em formato de pedais para começar a ver o que você gostaria de modificar na guitarra. Bom, de tudo isso, eu vou ficando por aqui. E é só, quem gostou faz o que tem que fazer aí, que eu nunca lembro o que é que tem que fazer. Vou tentar postar mais vídeos com frequência, se meu celular me ajudar, porque eu gravo com o celular, porque ainda o YouTube não me paga o suficiente para ter uma câmera. Então, forte abraço!